Olá, pessoal do quarto ano. Vamos então para a nossa segunda parte deste módulo Antibióticos e Vacinas. Nós já vimos o que são os antibióticos e como que surgiu. Agora nós vamos falar das vacinas, tá? Então, nós já estudamos que existem diferentes maneiras de combater a contaminação por micro-organismos que causam doença. Quando eu falo micro-organismo que causa doença, eu quero falar de organismos patogênicos, né? Como por meio, né, da higiene pessoal e do ambiente, pelo uso correto de antibióticos no caso de infecções bacterianas. Então, existem maneiras da gente combater isso aí. Primeira coisa, higiene pessoal, tá? Depois, se for uma doença de característica bacteriana, a gente tem os antibióticos. Agora nós vamos então verificar a função das vacinas. Então, olha lá, antes de serem liberadas à população, as vacinas passam por rigorosas etapas de produção. Então, nós temos aqui os pesquisadores estudam os micro-organismos patogênicos, desde como ele se reproduz até como ele causa a doença, e então descobrem como o corpo pode combatê-lo, certo? Aqui, ó, há várias fases de testagem, tanto em amostras, né, quanto em voluntários. Então, existe também pessoas que são voluntárias para esses testes. E, finalmente, a vacina é aprovada pelos órgãos de saúde do governo para ser oferecido aos cidadãos de uma maneira geral, certo? Então, vamos lá. Não é tão simples assim a produção de uma vacina. Tem várias etapas antes de chegar na comercialização ou no acesso das pessoas de uma maneira geral. Então, o corpo humano tem um conjunto de células, órgãos e proteínas especiais que trabalham juntas aí para eliminar os micro-organismos capazes de causar doenças. É o nosso sistema imunológico. Lembrando que esse sistema, vocês vão voltar a ver isto quando vocês estiverem no Fundo 2, né, no ensino fundamental 2, tá? Mas olha lá, mas nem sempre esse sistema de defesa está suficientemente preparado para o ataque dos micro-organismos patogênicos. A gente pode estar passando por alguma oscilação do nosso corpo e com isso a gente vai causar o quê? A gente vai estar temporariamente com células de defesa em menor quantidade. Então, olha lá, a função das vacinas é ajudar o sistema imunológico a defender o corpo de doenças graves causadas por vírus e por bactérias, principalmente. Quando as pessoas, ou mesmo os animais, são vacinados, uma pequena parte deste microorganismo vai ser introduzido no corpo de tal forma que cause o quê? A doença, mas que seja suficiente, né, ou seja, de tal forma que não cause a doença, mas que seja suficiente para ativar o nosso sistema de defesa. Então, a gente introduz, na verdade, aquele organismo patogênico e aí o seu corpo começa a reagir, né, em relação a ele para produzir as células de defesa, tá? Antes de ser disponibilizada à população, uma vacina então passa por várias etapas, né? Aqui no Brasil, o órgão, a vigilância sanitária, né, o órgão responsável aí do governo que cuida disso é a Anvisa, tá? Essas etapas, elas são necessárias para garantir que ela trará, né, benefícios para as pessoas e que não causará danos ao organismo. Então, eu não posso simplesmente produzir e já aplicar. Eu preciso estudar para ver o que está se passando naquele corpo, né, antes de popularizar uma vacina, perfeito? E aí nós temos lá, ó, existem vacinas específicas para cada fase da vida. Olha que bacana. Para as crianças, para os adolescentes, para as mulheres grávidas, para os idosos e assim por diante. Para que uma vacina então ela seja eficaz, é preciso que ela seja tomada na época certa, ou seja, na fase ideal, né, de cada organismo. Por isso é necessário que as pessoas sigam, né, olha lá, o calendário de vacinação, que indica quando a vacina deve ser tomada. Então, todo brasileiro deve ter uma carteira de vacinação, né? Nele estão indicados a idade da qual cada vacina deve ser tomada e a quantidade de doses, né? Então, a gente tem que buscar e ter esse acesso. Quando a gente é pequeno, normalmente quem faz esse controle são os nossos pais, certo? Agora, quando a gente cresce, a gente pode ter essa responsabilidade para nós, né? E nós temos aqui, ó, um resuminho sobre os micro-organismos.
tá? Esse aqui é um mapa conceitual. Olha lá, os micro-organismos podem causar doenças que podem ser prevenidas com vacinas e também higiene pessoal e higiene do ambiente. Então, três formas da gente, né, se prevenir. Com relação aos micro-organismos, eles participam da produção de alimentos e bebidas. Então, olha lá, pães, pizzas, bebidas alcoólicas. Eles participam da questão da produção de combustível, que é o etanol, e na produção de medicamentos como antibióticos, que são utilizados aí no tratamento de infecções bacterianas, né? E encerramos então com essas indicações que o material de vocês traz sobre dois vídeos. O primeiro, como funcionam os antibióticos, e o segundo, os fungos e a descoberta da penicilina. E um site ali, ó, com o jogo das vacinas, tá? Fica a dica para vocês aí fazerem, visualizarem e participarem aí desse jogo pelo site. O endereço sempre está disponível aqui embaixo, ó, tá? Aqui, ó, sempre vai aparecer disponível para vocês. Perfeito? Pessoal, o que eu queria falar com vocês era isto e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.